Olá, sejam bem-vindos ao nosso curso sobre segurança jurídica nas contratações públicas, primeira edição. Nessa oportunidade, nós vamos falar sobre 3 temas relevantes e passíveis de muitas dúvidas na hora de realizar uma contratação pública. São eles: pesquisa de preços, a possibilidade de coexistência entre um sistema de administração orçamentária, financeira e patrimonial com outro de comunicação, atendimento e gestão documental e, por fim, quais são as principais legislações a serem atendidas pelos sistemas utilizados pela administração pública. Para que uma contratação pública seja bem-sucedida, o trabalho deve começar com uma boa fase interna. É nesse momento que a necessidade é avaliada, as soluções são mapeadas e se verifica a viabilidade da contratação. Entre os elementos da fase interna que podem ditar o sucesso ou não dessa contratação futura, está a pesquisa de preços. Nela, a administração vai investigar como aquele bem ou serviço tem sido transacionado no mercado, para que se possa alcançar um preço de referência real e competitivo, possibilitando, ao final, o alcance da proposta mais vantajosa. Acontece que esse procedimento de chegar nesse preço de referência real e competitivo, muitas vezes causa dúvida entre os responsáveis por realizá-lo. Como que de fato eu posso chegar nesse preço de referência? Existem meios recomendados para isso? Sim, existem. A própria Lei de Licitações, e nesse caso aqui eu estou falando da Lei 14.133 de 2021, que é a lei que a gente vai utilizar de forma exclusiva a partir de abril desse ano, ela traz o procedimento de realizar a pesquisa de preços e recomenda a melhor forma de fazê-lo. Isso quer dizer que, na hora da administração realizar a pesquisa de preços, o preço de referência que ela alcançar deve refletir a realidade do mercado e que, para chegar lá, ela deve considerar 3 fatores inicialmente. O primeiro é que essa pesquisa consultou bancos de dados públicos. O segundo é que o preço de referência considerou as quantidades que a administração quer contratar, já que pode haver variação dos preços considerando a compra ou a contratação de mais ou menos bens ou serviços. E terceiro, a influência da geografia, considerando que, a depender do local da prestação do serviço ou da solicitação e entrega do bem, isso pode sair mais caro ou mais barato. Na sequência, esse mesmo artigo, no seu parágrafo 1º, apresenta os parâmetros para que a administração chegue no melhor preço estimado da contratação, que vai ser o seu valor de referência. Esses parâmetros podem ser utilizados de forma combinada, ou seja, a administração pode escolher 2 ou mais parâmetros para fazer uma única pesquisa de preços, ou de forma isolada, ou seja, escolher um só desses parâmetros para realizar a pesquisa desejada. Então, que parâmetros são esses? São 5. É interessante observar, inclusive, a ordem que eles são apresentados. O primeiro, trazido pelo inciso 1, é a busca em painel para a consulta de preços ou no Banco de Preços em Saúde do PNCP, o Portal Nacional de Contratações Públicas. O valor de referência, quando esse parâmetro for utilizado, deve corresponder a uma composição de custos unitários, ou seja, vários custos de elementos separados que irão compor um item inteiro, sendo esse valor, fruto da composição, menor ou igual à mediana do item que se quer contratar. Então, traduzindo, eu, responsável pela pesquisa, preciso criar uma composição dos custos unitários que constituem o item que será contratado, achando o valor estimado dele. Com isso, eu devo consultar o item no painel ou no PNCP e verificar qual é a mediana entre os preços apresentados, o que vai representar o teto para o meu preço de referência. É interessante falar sobre o painel de preços e o PNCP aqui, que são o foco desse inciso. Quando a lei diz painel para consulta de preços, ela remete a um banco de dados, cujo principal exemplo é o painel de preços do Sistema de Compras do Governo Federal. Ele é um portal que disponibiliza todos os dados e informações de compras públicas homologadas pela Administração Pública Federal. Ali, o gestor vai encontrar todas as contratações realizadas pelo governo federal com as suas especificações, quantidades, formas de execução, prazos de entrega e etc. Nesse ambiente, é possível coletar os preços que vão servir de cálculo para o preço de referência de uma contratação futura, com o diferencial de se ter acesso a preços reais, uma vez que eles foram efetivamente contratados, possivelmente após uma disputa. Hoje, vários entes já usam esse tipo de plataforma para pesquisar preços a partir de contratos públicos e estabelecem essa regra em regulamento. O
parágrafo 3º do artigo 23, inclusive, deixa claro que nas contratações realizadas por municípios, estados e Distrito Federal, desde que não envolvam recursos da União, a pesquisa pode ser feita através de outros sistemas de custos adotados pelo ente federativo. O PNCP tem a mesma lógica. O portal é uma novidade trazida pela Lei 14.133 de 2021 e busca atender a diversas finalidades, entre elas servir de painel para consulta de preços. Lá, o gestor de qualquer esfera pode encontrar tudo relacionado a contratações públicas de todos os entes, em especial para o nosso tema, todos os contratos e seus aditivos, além de notas fiscais eletrônicas quando for o caso. Enfim, a ideia é que o gestor tenha acesso fácil aos preços praticados nas contratações com as administrações públicas de todo o Brasil, com a vantagem de se ter acesso a preços reais, efetivamente homologados e executados. Há algum tempo, o Tribunal de Contas da União vem defendendo esse parâmetro como o melhor para fazer uma pesquisa de preços. Em um acórdão recente, o tribunal orientou que as pesquisas de preços fossem baseadas em cestas de preços, devendo dar preferências a preços públicos oriundos de licitações. O segundo parâmetro trazido pelo inciso 2 tem tudo a ver com o primeiro. É a pesquisa realizada com contratações similares feitas pela administração pública, ou seja, outros contratos já firmados pela administração pública como um todo, desde que ainda estejam em execução, ou tenham sido concluídos no período de até 1 ano antes da data da pesquisa. Essa regra também vale se a contratação for feita por sistema de registro de preços. Esses contratos podem ser encontrados por outros meios que não os painéis que nós falamos antes, como os portais da transparência e os diários oficiais dos municípios. Vejam que a lei induz uma preferência pela pesquisa feita com contratos públicos, trazendo 2 parâmetros que abarcam esse tipo de critério. Vale ressaltar que a Lei 14.133 nada mais faz do que consolidar um entendimento jurisprudencial antigo do TCU, que recomenda a pesquisa através de contratos administrativos como a melhor prática. O terceiro parâmetro do inciso 3 é a pesquisa feita através de mídia especializada, de tabela de referência aprovada pelo Poder Executivo Federal e de sites especializados ou de domínio amplo, desde que contenham data e hora de acesso. Essa é uma forma bem particular de realizar a pesquisa, que usa veículos de amplo reconhecimento no âmbito em que atuam para informar quais são os preços praticados pelo mercado naquela área. Uma mídia especializada não necessariamente é um site. Pode ser um jornal, uma revista ou um estudo específico. Um sítio eletrônico especializado ou de domínio amplo, esse sim, precisa estar vinculado à internet, mas também precisa estar presente no mercado nacional de comércio eletrônico ou vinculado ao fabricante do produto, além de ter uma boa credibilidade no seu ramo de atuação. O quarto parâmetro trazido pelo inciso 4 é a pesquisa direta com, no mínimo, 3 fornecedores. Apesar de ser ainda muito utilizado, observem que essa não é a única forma de fazer uma pesquisa de preços e nem a mais fácil. Nesse caso, essa pesquisa precisa atender a 3 requisitos. O primeiro é que ela deve ser feita a partir de solicitação formal de cotação, ou seja, a administração deve ter o registro dessa solicitação e mantê-lo no processo administrativo. Segundo, deve-se apresentar a justificativa da escolha desses fornecedores para o envio dessas solicitações. E terceiro, que esses orçamentos não tenham sido obtidos com mais de 6 meses de antecedência da data de divulgação do edital ou da realização da pesquisa no caso de dispensa de licitação. A pesquisa feita a partir de cotações com fornecedores tem apresentado vários problemas, incluindo a possível falta de acuracidade com os preços que são realmente praticados no mercado. O TCU, por exemplo, naquele mesmo acórdão que eu citei anteriormente, deu destaque à fragilidade da pesquisa feita com orçamentos fornecidos pelo mercado, porque os fornecedores podem inflar esses valores para provocar um preço de referência maior e que vai ser usado para a aceitação das propostas. Por isso, esse tipo de pesquisa deve ser a exceção, especialmente em casos de serviços, já que, via de regra, pode fazer com que a administração contrate com preços muito elevados. É por isso que é interessante combinar esse parâmetro com outros apresentados pela lei ou preteri-lo em razão de algum com mais confiabilidade na verificação dos preços, como os contratos já firmados pela administração pública. Esse, inclusive, já é um entendimento do TCU há pelo menos 15 anos. O último parâmetro trazido pelo artigo 23, no inciso 5, é a pesquisa feita na Base Nacional de Notas Fiscais Eletrônicas. Como nós vimos anteriormente, o PNCP também vai servir para isso. Só que, nesse caso, o próprio texto legal condiciona a utilização desses dados para pesquisa de preços a uma edição de regulamento.
Bom, além dos parâmetros, o artigo 23 traz um ponto de atenção interessante sobre o tema. Ele diz, no parágrafo 4º, que nas contratações por inexigibilidade ou dispensa, quando não for possível estimar o valor do objeto a partir dos parâmetros indicados pelo artigo que nós vimos agora, o contratado deverá comprovar previamente que os preços estão em conformidade com os praticados em contratações semelhantes de objetos da mesma natureza, com a apresentação de notas fiscais emitidas para outros contratantes no período de até 1 ano da data da contratação pela administração ou até mesmo por outro meio idôneo. Essa possibilidade vai ajudar muito na hora de fazer uma contratação direta mais rápida. É importante dizer que a Lei 14.133 estabelece normas gerais de licitação e contratação para as administrações públicas, ou seja, cada ente federativo pode regulamentar o que for norma específica. Por exemplo, sobre esse tema que nós estamos tratando nesse vídeo, a Administração Pública Federal já editou um regulamento sobre pesquisa de preços, que é a Instrução Normativa 65 de 2021, onde ela estabelece procedimentos ainda mais específicos para realizar a pesquisa. Apesar disso, a Lei 14.133 consegue disciplinar a pesquisa de preços de forma inédita, apresentando como se fosse um mini guia sobre como fazê-la da melhor forma. Nós esperamos que esse conteúdo tenha sido útil para o seu dia a dia. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre a possibilidade de coexistência entre um sistema de administração orçamentária, financeira e patrimonial e outro de comunicação, atendimento e gestão documental. Acesse todo o conteúdo desse vídeo no QR Code que está aparecendo aqui na tela. E até lá!